Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Essa manhã nós vamos falar a respeito de uma situação prática da vida e principalmente da vida ministerial, né? Que muitos de vocês, se não todos vocês, estão aqui com esse objetivo, né? De desenvolver o ministério de vocês e serem realmente bênção e produzirem frutos no reino de Deus. Então nós vamos ler dois textos que falam de um homem que também pensava assim. E foi, de fato, assim. Nós temos o seu relato na Bíblia. O primeiro texto está em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ler a primeira parte do versículo 17. Tiago, capítulo 5, versículo 17. O texto fala assim, ó. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Até aqui. Elias, ele é um homem muito interessante. E a história de Elias, de um modo geral, é uma história também muito interessante. Eu, desde pequeno, quando tinha aí meus 5, 6 anos de idade, logo que eu comecei a ler, minha mãe comprou para mim uma coleção que a editora Betânia publicava, que chamava a Bíblia em Quadrinhos. E eu li a coleção toda e quando peguei a parte dos profetas, eu ficava só lendo aquela parte. Depois minha mãe comprou para mim um outro livrinho, percebendo isso, e eu acho também da editora Betânia, chamava Elias e Eliseu. Era um livro pequenininho assim, fininho, mas que para criança era interessante. E Elias foi um personagem bíblico que sempre me despertou muita atenção por várias coisas. Primeiro porque ele não morreu, né? E ninguém quer morrer, né? Morrer é uma coisa que nós não queremos fisicamente. Por isso que uma das grandes promessas que nós temos da parte de Deus é que, ainda que morramos, viveremos. E teremos a vida eterna. E vamos ressuscitar, e se Jesus voltar agora, seremos também arrebatados e não passaremos pela morte. Elias experimentou isso, e isso eu achava muito interessante desde pequeno. Agora, várias outras coisas Elias fez, e Elias passou por elas, e nós podemos aprender com essas coisas também. Porque como lemos aqui em Tiago, Elias era um homem semelhante a nós. Ele tinha as mesmas situações que nós temos, passava pelas mesmas coisas. E nós precisamos aprender com os erros e com os acertos. É interessante que a Bíblia ela não coloca somente as coisas boas dos seus personagens. Ela também coloca as coisas ruins. Não para que nós imitemos, mas para que nós possamos aprender da mesma forma que eles aprenderam a passar por aquelas situações e também possamos passar e sermos bem-sucedidos também nas nossas dificuldades. O segundo texto está em 1 Reis, texto agora um pouco maior. 1 Reis, capítulo 19. Uma situação que Elias enfrentou e que talvez nós possamos enfrentar também, nós possamos estar enfrentando, ou nós também podemos encontrar pessoas que vão estar passando por essa situação. E se nós encontrarmos essas pessoas, mesmo que não seja a nossa realidade no momento, a Bíblia também nos dá as ferramentas, as soluções adequadas para que possamos ajudar essas pessoas. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. Fala assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta,
Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e os serviu. Esse texto, ele fala de uma situação pela qual Elias passou. Antes, aqui no capítulo 18, nós temos aquela história do Monte Carmelo, onde Elias sobe para confrontar os profetas de Baal e faz ali um combinado com eles de que aquele Deus que fizesse um fogo descer do céu e consumisse o altar, esse Deus seria o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal passaram a manhã e um pedaço da tarde dançando em volta do altar e nada aconteceu. Elias orou e Deus fez descer fogo do céu. E naquele dia Elias então mandou matar todos os falsos profetas que seguiam a Baal. 850 no total. E Elias tinha acabado de fazer isso. Ele tinha acabado de mostrar para o povo o maior sinal da verdade de Deus, de que Deus de Israel era o Deus verdadeiro, estava acima de todos os deuses. Ele tinha acabado de fazer isso. Em tese, e a gente muitas vezes imagina isso, esse povo tinha que todo ter se convertido, inclusive Acabe e Jezabel. Como que eles continuaram servindo a Baal depois disso? Depois dessa situação, dessa demonstração do poder de Deus. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. As pessoas continuaram servindo a Baal, Acabe e Jezabel continuaram levando o povo de Israel à idolatria, e Jezabel, agora no capítulo 19, ela promete matar Elias, por conta disso que ele fez. Elias, sujeito aos mesmos sentimentos que nós estamos sujeitos, como nós lemos lá em Tiago. Podendo passar pelas mesmas coisas que nós podemos passar. E agora nós vamos fazer o caminho inverso. Nós somos sujeitos aos mesmos sentimentos de Elias.
E assim como Deus tratou de Elias, Deus também trata de nós. E um dos exemplos desse tratamento é a própria palavra, é o próprio texto bíblico que nós temos aqui, e podemos extrair todos os ensinamentos de Deus para as nossas vidas. E também da mesma forma que Deus tratou com Elias e pode tratar de nós, Ele também pode nos usar para tratar as pessoas que ao longo da nossa vida nós possamos encontrar que estão nessa mesma situação. Elias é um exemplo do cuidado de Deus e do cuidado que nós devemos dispensar a outros, às outras pessoas. É interessante que a Bíblia ela sempre coloca algumas coisas dessa forma. Deus fez, deu o exemplo, Jesus veio na terra, fez uma série de coisas, mostrou o que deveria ser feito e falou, agora quem vai é vocês. Jesus pregou o evangelho e hoje não prega mais. Por quê? Ele nos incumbiu de fazer isso. De forma que quando Paulo vai, ele fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então olhem para mim, porque eu agora represento Cristo para vocês. E é assim que nós devemos ser também. Em todas as coisas da Bíblia. Nós precisamos representar Cristo e Deus para as pessoas. Então, isso que Deus fez com Elias, que nós vamos ver agora, também é nosso papel. Como pessoas, filhos de Deus, que agimos em nome de Deus e devemos representar Deus para as pessoas também. Primeira coisa que nós vamos observar aqui é o problema de Elias. Elias estava passando por um sofrimento muito terrível. E o primeiro sinal desse sofrimento foi o medo. A Bíblia fala que quando Elias ouviu que Jezabel queria matar, ele temeu. Ele ficou com medo. Medo é sinal de falta de fé em Deus. Porque se nós cremos em Deus e temos a certeza e a convicção das coisas que Deus nos prometeu, nós não vamos ter medo de nada. Mas nós vemos aqui um momento da vida de Elias em que a fé dele foi abalada. E ele temeu. Apesar de que ele também viu todo o poder de Deus, todas as coisas que Deus fez, através dele inclusive, ele ficou com medo. A segunda coisa que Elias faz, ele se afasta de todas as pessoas. E muitas vezes quando nós temos algum problema, seja de que ordem for, nós temos essa tendência de nos afastarmos das pessoas. Elias primeiro deixou o seu moço num lugar, falou, você vai ficar aí, não me acompanha mais não, e foi para o deserto. Um local que ele tinha certeza que ele não ia encontrar mais ninguém. Um local onde ele poderia se isolar. E muitas coisas podem nos levar a esse afastamento. Uma dessas coisas pode ser a vergonha. Às vezes, por passarmos por alguma situação difícil na vida, nós ficamos com vergonha das pessoas. E isso nos leva a nos afastarmos das pessoas. E afastar nunca é a melhor solução. Se isolar nunca é a melhor solução. A Bíblia o tempo inteiro mostra que o propósito de Deus é que nós vivamos juntos. Quando ele faz Adão, Adão está sozinho, não é bom. Faz Eva para ficar com ele. Depois nós temos várias outras passagens na Bíblia, Eclesiastes, quando fala é melhor serem dois do que um. Salmo, quando fala que como é bom quando os irmãos vivem em união. Deus que chamou para nós vivermos como igreja, em unidade, mas várias pessoas juntos. O tempo inteiro a Bíblia nos incentiva a vivermos juntos, a estarmos juntos, caminharmos juntos. Mas Elias se afastou. Outra situação que pode levar ao isolamento é o orgulho. Às vezes a gente acha que ninguém mais pode nos ajudar. Às vezes a gente pensa que não, se eu não conseguir resolver, quem vai resolver os meus problemas? Quem vai resolver as coisas por mim? Talvez foi isso que passou na cabeça de Elias também. Meu moço vai resolver o meu problema? Ele é meu servo. Ele está andando comigo aqui, aprendendo. Ele vai me ensinar alguma coisa? Ele pode me ajudar? Dispensou o servo. Quem pode me ajudar? Ninguém. E a gente vê na sequência a reclamação que ele faz para Deus. Ele fala assim, Deus, fiquei sozinho. Mataram todo mundo. Ainda estão tentando me matar, eu estou sozinho. A quem Elias iria recorrer? Elias pensava que não precisava recorrer a mais ninguém. E ele se afastou.
e foi para o deserto. A terceira coisa que nós vamos observar no sofrimento de Elias é que ele chegou à situação pior, mais grave, que qualquer tipo de sofrimento pode levar a qualquer tipo de ser humano. Ele desejou morrer. Desejar morrer é essencialmente contrário à nossa natureza, à natureza do homem. Porque quando Deus fez o homem, ele fez o homem para que o homem vivesse. A morte é consequência do pecado, é o salário do pecado. Então a morte não é uma coisa desejável. Nós não queremos morrer. Nós às vezes entregamos a nossa vida, ou às vezes precisamos entregar a nossa vida por algumas situações que podemos enfrentar ao longo do nosso ministério, literalmente, de ter que dar a vida e morrer. Mas não vai ser algo que nós vamos fazer, puxa, que prazer que eu tenho de morrer. Não, eu vou morrer porque eu preciso agradar a Deus em alguma coisa, eu preciso dar minha vida em testemunho, eu preciso morrer. Aqui Elias não precisava morrer. Ele quis morrer. Ele vira para Deus e fala assim, Deus, basta, chega, acabou. Né? Toma a minha alma. Eu já não sou nem melhor do que os meus pais. Elias, ele chegou numa situação em que ele já não via mais saída ou solução para o problema que ele estava passando. O que aconteceu também com Elias é que por um momento ele perdeu o sentido da vida. Porque o desejo de morte vem quando nós não vemos mais sentido para a nossa vida. Outra coisa que aconteceu com Elias também é o sentimento de frustração ministerial. Elias já pregava há muito tempo, era sem dúvida o maior profeta de Israel nessa época aqui. Ele demonstrava o poder de Deus continuamente. Ele tinha acabado de orar para que voltasse a chover depois de um período longo de seca em Israel. E ninguém se converteu à pregação de Elias. Ninguém aceitou a mensagem de Elias. Elias esperava que depois disso tudo o seu ministério fosse frutífero e as pessoas se convertessem, largassem Baal. Não. As pessoas não fizeram isso. Mataram os profetas naquela noite, naquela tarde e noite, depois que o fogo desceu, porque vai fazer o quê? Né? Depois desce em mim também, eu vou matar esses profetas. Mas pela sequência da história, o povo de Israel não se arrependeu dos seus pecados. Eles continuaram pecando. Certamente Elias sentiu uma frustração muito grande por causa disso. E isso, irmãos, pode muitas vezes acontecer conosco também ao longo do nosso ministério. Nós podemos passar por determinadas situações na vida que a gente olha e fala, puxa, depois de tudo que eu fiz, depois de tanto que eu trabalhei, de tanto que eu me empenhei, de tanto que eu me doei, cadê o resultado visível? Elias não ainda conseguia ver as coisas da forma como Deus via. Então, para Elias, ele tinha fracassado. Interessante que nenhuma dessas pessoas imaginava que a sua vida estava sendo registrada e que serviria de exemplo para as próximas gerações, como serve para nós até hoje. Para ele, ele tinha fracassado. Então ele falou, puxa, se eu fracassei no meu ministério, que eu deixei tudo para fazer, e eu não estou vendo mais resultado prático nisso, então eu não preciso viver mais. Eu posso morrer. E foi isso que Elias falou com Deus. Uma coisa interessante, irmãos, que a gente aprende na Bíblia, ao longo da Bíblia, o tempo inteiro, Deus nos manda pregar. Deus nos manda pregar o Evangelho. Ele não nos manda converter as pessoas. Porque a Bíblia é clara que esse papel é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai convencer as pessoas através da nossa pregação. Mas ele nos manda pregar. Se nós pregamos a palavra, nós cumprimos o nosso dever para com Deus. Porque foi isso que ele pediu que fizéssemos. Foi isso que ele falou para Elias. Elias, agora você vai lá e sobe no monte, faz acontecer, e prega, e eu vou mandar o fogo do céu, e vou confirmar a sua pregação. Faz isso. Elias fez e foi bem sucedido naquilo que Deus pediu que ele fizesse. Mas ele esperava um pouco mais. O que nós vemos a partir daqui dessa situação, quando Elias chega no fundo do poço, a gente pode colocar assim, é que Deus começa a tratar com Elias, começa a cuidar de Elias.
A primeira coisa que Deus faz é o cuidado com a vida física de Elias. Deus dá comida e sono para Elias. Elias tinha passado 3 anos e pouco sendo sustentado por corvos. Depois ele foi até uma viúva e foi comer o último bolo que a viúva tinha. Provavelmente não era um grande manjar ou uma grande refeição. Elias tinha passado por várias situações que ele estava se esgotando fisicamente também. E a primeira providência que Deus faz, ele cuida de Elias. Ele providencia comida e deixa Elias dormir. Não foi na primeira vez que ele comeu que Deus falou, agora vai. Não. Fica mais um pouquinho e dorme. Depois acordou Elias pela segunda vez, deu comida de novo e aí sim, come, porque você vai caminhar. E o caminho vai ser longo. Então Deus cuida, primeiro, do físico de Elias. Deus começa a restaurar Elias de onde ele via que Elias estava fraco, onde ele via que Elias estava precisando. Uma coisa que a gente também vai observar na Bíblia é que nós somos não só o corpo, nós também somos compostos por uma substância espiritual. Nós temos o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. E se uma dessas coisas está ruim, afeta as outras coisas. Porque nós não somos 3 pessoas. Nós somos uma pessoa só. Então Deus, ele cuida de nós em cada situação da nossa vida, para que nós possamos desempenhar o ministério de forma completa. A gente encontra lá em Tiago também uma situação interessante que às vezes a gente corre o risco de fazer. Tiago, ele falando a respeito lá das obras, ele fala assim, o que adianta você virar para a pessoa que está precisando de comida ou de vestimento e falar, e de paz, né? Aquecei-vos, fartai-vos, né? Que Deus te abençoe, sem contudo dar-lhe o que comer e com o que se vestir. A Bíblia nos ensina que nós precisamos preocupar com todas as situações, as áreas das pessoas, integralmente. Segunda coisa que Deus faz com Elias é a restauração. Agora que Elias está pronto para entender as coisas, porque provavelmente nessa situação que ele estava, a mente dele devia estar até embotada, Deus ia ficar falando as coisas com ele, ele ia ficar desnorteado e não ia entender nada. Agora que ele estava pronto para entender novamente, Deus restaura o alvo maior de Elias, que é também o nosso alvo maior. O alvo maior de qualquer ser humano é Deus. Esse é o sentido maior da vida. Fazer a vontade de Deus, buscar a Deus. Logo que Elias é restaurado fisicamente, e o anjo fala, o caminho vai ser longo, Elias já sabia o que ele tinha que fazer. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que procurar a Deus. E Elias caminha para um local que historicamente era o local onde Deus se manifestava. Porque ele já se manifestava no Monte Horebe para o povo de Israel, na época que eles estavam caminhando. E já que Elias estava no deserto mesmo, ele vai para o Monte Horebe. Ele tem o seu alvo maior restaurado. Isso é interessante, irmãos, porque quando nós não tiramos Deus do nosso foco, quando Deus é o nosso alvo sempre, é um alvo que nós nunca vamos perder de vista, se não for por culpa nossa. Porque Deus não muda. Isso a gente aprende pela palavra dele. Deus não altera. Deus estará sempre lá. Nós nunca perderemos a Deus, se não for por culpa nossa, se não for por alguma falha nossa. Então nós sempre teremos Deus como nosso alvo. E Elias faz isso. Ele vai para o Monte Horebe buscar a Deus. Terceira situação que nós vamos encontrar aqui, que também é importante, que Deus sabia, por isso que ele não chegou lá de uma vez, a hora que o anjo foi lá falar com Elias, e já falou tudo que tinha para falar. Elias caminhou 40 dias, sozinho, com um alvo, mas certamente refletindo, pensando. E Elias sabia que ele ia se encontrar com Deus na hora que ele chegasse lá. Então ele tinha que ter alguma coisa para falar com Deus. O que eu vou falar com Deus a hora que eu chegar lá? E certamente nesses 40 dias Elias refletiu sobre a sua vida. Ele pensou no seu ministério. Ele pensou na situação que levou ele àquele estado de necessidade que ele se encontrava.
E ele foi caminhando ali aqueles 40 dias, formulando as suas justificativas para explicar para Deus a situação que ele estava vivendo, que ele estava passando. O autoconhecimento, ele é algo muito importante na nossa vida. É muito importante a gente se conhecer, a gente saber das nossas reais necessidades, da nossa real situação. Às vezes a gente fica se enganando, a gente fica pensando coisas que seria o ideal, mas que não é aquilo que nós estamos vivendo. E isso nos atrapalha. A gente vai ver que Elias estava com a visão errada de si e do seu ministério. E isso atrapalhou Elias. Então é muito importante a gente ter a visão real da nossa vida, um conhecimento claro daquilo pelo qual nós estamos passando. A quarta situação, e aí é uma coisa muito interessante que eu acho na Bíblia, é que Deus faz uma pergunta para Elias. Todas as vezes na Bíblia que nós observarmos, ouvirmos Deus perguntando alguma coisa para alguém, tem um ensinamento interessante ali. Todas as vezes. Porque Deus não precisa perguntar as coisas, porque Ele sabe as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Quando Deus vira para Adão e fala assim, Adão, cadê você? Deus sabia onde Adão estava. Quando ele vira para Caim e fala assim, Caim, cadê Abel, seu irmão? Ele sabia onde Abel estava. Todas as vezes que Deus faz uma pergunta na Bíblia, Ele já sabe a resposta. Então, Deus não está interessado na resposta em si, mas em alguma coisa mais. Então, sempre a gente tem algum ensinamento interessante nas perguntas de Deus. E aqui Deus faz uma pergunta para Elias. Ele vira para Elias, fala aqui no versículo 9, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? É interessante que Deus pergunta isso para Elias antes de se apresentar, de aparecer para Elias. Depois tem toda a situação. E Deus lá no versículo 13, finalzinho, repete a pergunta. Que fazes aqui, Elias? Deus pergunta 2 vezes isso para Elias. A primeira vez que Deus pergunta para Elias, Deus não queria dar uma resposta para Elias. Deus queria escutar Elias. Porque a escuta é uma coisa muito importante. É algo que nós também precisamos aprender, principalmente na vida ministerial. Aqueles que querem ser pastores, pregadores, certamente gostam de falar bastante. Tem esse prazer de falar e quer falar. E a tendência é que se tornem faladores, pessoas que falam. Mas uma dificuldade que a gente encontra no ministério e que muitas vezes as pessoas encontram em seus líderes, seus pastores, é a escuta. É o parar e ouvir. Deus parou e ouviu Elias. Mesmo que Elias falou um monte de coisas sem fundamento, Deus escutou Elias. Porque falar é importante para quem fala. Quando Deus escuta Elias, Ele sabia que era importante para Elias falar. Era importante para Elias verbalizar e confessar a situação que ele estava passando. Quando a Bíblia fala sobre confissão de pecados, Deus já sabe os nossos pecados. Se Ele já sabe os nossos pecados, e de repente Deus, que sonda os corações, já viu uma disposição de arrependimento no nosso coração, para que pedir para que nós confessemos o pecado? Já sabe que pecou, já sabe que a gente está arrependido, a gente podia ficar caladinho, arrependido. Mas Deus quer que o pecado seja confessado. Porque é importante para nós. Não é importante para Deus. Deus não quer que a gente confesse o pecado, porque Ele vai ficar lá no céu e falar, eu te avisei para não pecar, agora você está aí vindo confessar para mim. Deus não tem esse tipo de sentimento. É porque Ele sabe que isso é bom para nós. É bom para a nossa vida confessar pecado. É bom para a gente quando a gente fala as coisas que nós estamos passando. E foi isso que Deus fez com Elias. Escutou. Depois que Deus escuta Elias pela primeira vez, Deus não responde. Cumpriu a primeira parte. Ouviu. E aí nós vemos a quinta manifestação do cuidado de Deus. Deus, Ele se manifesta na nossa vida de acordo com a nossa necessidade.
Quando a gente vê aquela passagem lá de Êxodo, quando Deus vira para o povo de Israel e fala assim, para Moisés, e fala, capítulo 3, para Moisés, Moisés, eu sou. Moisés vira para Deus e fala assim, Deus, quando eu chegar lá e falar para o povo, qual é o nome que eu vou falar para eles de quem me enviou? Qual é o seu nome para eu apresentar para as pessoas? Aí Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, diga ao povo que eu sou. E que eu sou te enviou para falar com as pessoas. Deus não está falando para Moisés, o meu nome é eu sou. Deus não respondeu isso. Deus falou para Moisés naquele momento que o meu nome não interessa. Interessa o que eu vou fazer. Porque eu sou o quê? As pessoas naquela época elas tinham várias divindades. Elas tinham um Deus da terra, um Deus do mar, um Deus das colheitas, um Deus da fertilidade, um Deus do céu, um Deus da chuva, um Deus do sol, um Deus da guerra, um Deus do amor, um Deus da paz. Para cada coisa eles tinham um Deus. E Deus ele vira para Moisés e fala assim, Moisés, eu sou o Deus de todas as coisas. Eu sou tudo aquilo, e aí é quando a gente tem o texto original lá do Êxodo, ele tem esse sentido. Eu serei tudo aquilo que for necessário. E aí quando a gente vê várias vezes a Bíblia falando, utilizando alguns termos para Deus, chamando Deus, né, de o Senhor, Rafá, ou El Shaddai, ou Chamar, Nissi, e a gente tem algumas palavras em hebraico que às vezes a gente gosta e canta as músicas com isso, e que é Senhor dos Exércitos, o Senhor que cura, o Senhor que alimenta, o Senhor que sara, o Senhor proverá, e várias passagens. Deus ele se mostra para o povo de Israel de uma forma que vocês não precisam de um Deus para cada coisa, porque eu supro todas as vossas necessidades. Eu sou o que vocês necessitarem que eu seja no momento da sua necessidade. E é isso que Deus vai fazer com Elias aqui agora. A Bíblia fala que quando o Senhor foi passar, primeiro, ele falou para Elias sair e se colocar de pé no monte. E a Bíblia fala assim, eis que passava o Senhor. Primeiro um grande e forte vento passou, mas o Senhor não estava nele. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava nele. Depois veio o fogo. O fogo tinha sido a última forma que Deus havia se manifestado para Elias, inclusive. Mas a Bíblia fala que o Senhor não estava no fogo também. Essas três coisas mostram a própria característica do ministério de Elias. Elias era um homem forte, vigoroso, que despedaçava as rochas, que passava e abalava os locais onde ele passava, que fazia descer fogo do céu. Esse é o retrato do ministério de Elias. E isso levou Elias ao esgotamento. Porque Elias precisava da quarta situação. A Bíblia fala que, num quarto momento, veio um cicio suave. Cicio é o barulho das folhas batendo umas nas outras quando o vento bate de leve, esse que faz quando o vento bate nas folhas das árvores. É um barulhinho gostoso, é um barulhinho que relaxa, que te tranquiliza. Né? Não é um silêncio absoluto, porque o silêncio absoluto também é aterrorizante. Né? É um barulho gostoso, tranquilo. E a Bíblia fala que naquele momento, aí Elias cobre o seu rosto, porque ele sabia que ele ia se encontrar com Deus naquele momento, e a Bíblia fala que o homem não vê a Deus e vive. Ele cobre o seu rosto e vai falar com Deus. E aí Deus pergunta para Elias, de novo, Elias, por que você está aqui? O que você veio fazer aqui? Dessa vez a pergunta de Deus não é uma pergunta simplesmente para ouvir Elias. Agora Deus está disposto a responder também a Elias. A gente vê a sexta situação do cuidado de Deus. Deus ele restaura os alvos menores de Elias. Ele já tinha restaurado o alvo maior, que era Deus. Elias já tinha se encontrado novamente na situação geral de todo ser humano, que é Deus. Agora Deus vai restaurar os alvos particulares de Elias. O ministério pessoal de Elias. É interessante que a Bíblia ela vai colocar isso para nós também. Que nós temos vários ministérios. Apesar de sermos um corpo e uma só igreja, uns são apóstolos, uns são profetas, uns são evangelistas, outros são pastores e mestres.
Cada pessoa vai ter o seu local dentro do reino de Deus e o seu papel a desempenhar no reino de Deus. Particular, que é o seu papel. E Deus vai chamar você para fazer isso. E é isso, ou já chamou, e é isso que Deus faz com Elias. Ele restaura o ministério profético de Elias. Porque é o que Elias era, profeta. Ele vira para Elias e fala assim: Elias, eu vou te dar agora as suas tarefas. Já te escutei, e agora eu vou te dar de novo as suas tarefas. Você vai agora ungir 2 reis e 1 profeta para o seu lugar. Você vai agora começar a preparar a sucessão da sua geração. Porque você ainda não cumpriu o seu papel enquanto você não preparar a próxima geração que virá depois de você. Então você vai ungir 2 reis, que vão assumir os seus respectivos lugares no lugar dos reis que aí estão, e você vai ungir um profeta que vai assumir o seu lugar. Mas o papel de ungir o profeta, no caso Eliseu, e a gente observa isso lendo o resto do livro de Reis, não era simplesmente ungir e ir embora, como fazia com os reis. No caso de Eliseu, Elias iria ensinar a Eliseu a viver. Deus dá o alvo menor. Elias, prepare agora a próxima geração, porque o seu papel ainda não terminou. E a gente vê mais para frente que quando Elias é tomado, ele já tinha uma escola de profetas. Ele já tinha formado um seminário, né? Já tinha arregimentado pessoas para trabalhar para o reino de Deus, para continuar o seu papel, a função que ele tinha desempenhado. A 7ª coisa que nós vemos que Deus faz: Deus acaba com a solidão de Elias. Deus viu pela reclamação de Elias, que muitas vezes é a reclamação de vários homens e mulheres, que ele estava sozinho. Isso, irmãos, acontece muito no ministério também. Às vezes o pastor, o presbítero, o líder de louvor, a pessoa que tem um papel importante na igreja, apesar de estar cercado de pessoas o tempo inteiro, se sente muito só. Porque encontra várias vezes a situação ou a necessidade de ajudar aquelas pessoas. E muitas vezes não encontra pessoas para ajudar. Muitas vezes isso acontece no ministério também. Então o que Deus faz com Elias agora é isso. Deus acaba com a solidão de Elias. Quando Elias unge Eliseu, Eliseu, no finalzinho do último versículo que a gente leu, do 21, fala assim: seguiu Elias e o servia. Eliseu, em tese, assumiu a mesma responsabilidade daquele outro moço, que Elias tinha deixado 40 dias atrás, antes de ir para o deserto. Ele assumiu o papel daquele moço, que era de servo. E até aquele momento, o servo não servia para Elias. Por isso ele dispensou o primeiro servo. Agora, uma coisa que nós vamos, muito interessante, observar na caminhada de Elias e de Eliseu, é que Eliseu não era só um servo de Elias, ele era um companheiro de Elias. Porque houve uma segunda vez que Elias, mais para frente, tentou deixar o seu moço em algum lugar. Foi quando Deus disse para Elias que iria tomá-lo. A gente observa que Elias, por várias vezes, falou assim: Eliseu, fica aqui, que eu vou para o lugar de lá. Eliseu falou: não, vou com você. Depois chegou em Jericó: Eliseu, fica aqui, que eu vou agora para um outro lugar. Opa, eu vou com você. Eliseu se tornou um companheiro de Elias. Diferente do primeiro rapaz que largou Elias de lado, Eliseu passou a acompanhar Elias em todos os seus caminhos, em toda a sua vida. Ele supriu essa solidão que Elias estava passando. E Deus ainda fala para Elias: Elias, além disso, eu ainda preservei mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. E pelo que nós podemos deduzir da continuação, Elias foi atrás desses 7.000, quando ele forma a sua escola de profetas. Ele buscou essas pessoas para estar junto com ele. Esses ensinamentos, irmãos, que a gente extrai dessa passagem aqui do livro de Reis, esses são ensinamentos que valem para a nossa vida toda. Tanto para situações que nós podemos enfrentar, não é ideal que nós passemos por isso, mas às vezes pode acontecer. E se acontecer, nós temos na Bíblia
solução para o nosso problema, como certamente nós vamos encontrar muitos colegas de ministério, muitos pastores ou líderes ou esposas de pastores que podem estar passando por essa situação aqui. Que pode ter chegado numa situação ministerial que fala assim, ó, acabou, estou sem saída, perdi meu foco, perdi meu alvo, não sei mais o que fazer. Aqui nós temos toda a solução para tratar dessa situação. Todos estamos sujeitos a passar por isso. E como o primeiro versículo que nós lemos, Elias era homem semelhante a nós. Apesar de especial, ele era especial porque confiava em Deus, não porque em si era especial. Em si ele era igual a qualquer um de nós. E nós também podemos nos tornar especiais como Elias, se confiarmos em Deus como ele fez. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele está preocupado conosco. Deus, ele se preocupa com cada necessidade nossa. Às vezes a gente reclama de Deus porque Deus não atende os nossos caprichos. Isso é outra coisa. Aí Deus não tem compromisso, não tem obrigação de atender capricho humano. Mas as necessidades, Deus, ele se comprometeu conosco, de cuidar de nós nas nossas necessidades. Por menor que possa parecer. Como dormir. Uma situação que Elias estava passando, precisava dormir. Deus cuidou dele. Precisava comer, Deus cuidou dele. E a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida e bebida. É mais do que isso. Então Deus cuida de nós desde as nossas pequenas coisas. Deus também faz isso para que nós possamos cuidar uns dos outros. Para que, aprendendo isso, nós possamos passar isso para frente. A gente observa que no ministério de Eliseu, Eliseu não passou por um esgotamento semelhante a esse que Elias passou. Muito provavelmente porque Eliseu aprendeu com Elias. Elias ensinou a Eliseu a situação que ele tinha passado para que Eliseu não precisasse viver aquele tipo de situação mais também. Eliseu, a gente vê que teve um ministério constante. Foi aquilo o tempo todo, sério, servindo a Deus até a morte. Muitas vezes, quando a gente encontra esse tipo de situação, a gente precisa aprender que a gente não deve julgar ou acusar as pessoas. É interessante que Deus, ele reservou esse atributo para si. Ser juiz. Deus falou, juiz sou eu. Nosso papel aqui na terra não é julgar as pessoas. Certamente a gente poderia bater o olho no Elias naquela época, hoje não, porque já sabe que ele foi quem foi. Mas talvez naquela época a gente podia olhar para Elias e acusar Elias. É interessante que Deus não acusou Elias. Deus não condenou Elias, que isso? Você acabou de fazer o que fez e Deus não fez isso. Deus cuidou de Elias. É para isso que Deus nos chama. Para cuidar das pessoas. Não para julgar. É para ajudar. Para amar. A gente observa às vezes na família, né, de irmãos, duas situações inversas. E às vezes isso acontece na nossa família de irmãos também. A gente tem aquela situação do irmão lá que faz uma coisa errada, vem o outro correndo para a mãe, mãe, fulano fez isso, e acusa. Né? Já aponta o dedo para o irmão e tudo. É uma situação. A gente tem uma outra situação, e isso acontece muito mais em famílias mais pobres, ou pessoas que às vezes passam por muita necessidade, que normalmente os irmãos mais velhos são iguais os pais e mães dos irmãos mais novos. Cuida com carinho, com cuidado, e porque tem que começar a trabalhar e ver às vezes uma situação que o irmão mais novo está passando. Esse tipo de irmão é o que Deus quer que nós sejamos uns dos outros. Esses que cuidam, que olham com carinho, com amor a situação, porque quando uma pessoa está passando por uma situação dessa, como Elias estava passando, de ter em um certo momento uma falta de fé em Deus, a pessoa que passa por isso não está feliz porque está passando. Não está realizada porque está passando. As pessoas quando pecam e erram e se afastam de Deus, elas não fazem, que prazer, era tudo o que eu queria. Eles estão com um problema. E como tal, elas precisam ser ajudadas. E a Bíblia nos ensina isso, nos orienta isso, e nos dá todas as ferramentas
para que nós possamos sempre ajudar as pessoas. Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos essa manhã. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por mais essa manhã que estivemos aqui reunidos para louvar ao Senhor e aprender também mais um pouco do Senhor e da Tua Palavra. Deus, eu te peço que essa mensagem, Deus, ela possa encontrar local, Deus, no coração de cada pessoa aqui presente. E que possa frutificar, Deus, na vida de cada pessoa e fazer uma diferença benéfica para cada pessoa aqui, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, Deus, a primeiro nunca perder o nosso alvo, que é o Senhor. Nunca perder os alvos menores que o Senhor coloca na nossa vida, Pai. Mas que possamos seguir sempre certo e constantes na caminhada do Senhor. Nós pedimos também, Deus, que o Senhor nos ajude a ajudar aqueles irmãos que possam estar passando por essa situação, Pai. E se nós estamos passando por essa situação, nós pedimos que o Senhor levante ajudadores para a nossa vida. Para que nós possamos, Deus, cumprir plenamente o ministério que o Senhor designou para nós. Eu oro ao Senhor nessa manhã no nome de Jesus. Amém.